Sejam bem-vindos ao Hug the Food, né? Para quem não me conhece, eu sou Christian Greco, eu sou consultor de restaurantes aqui do Hug the Food, que é a minha consultoria, e eu venho ao longo desses últimos meses fazendo algumas lives com grandes personalidades, chefes, pessoal, né, do mercado de gastronomia, pessoal de... já falamos aqui com chefe, com o pessoal de eventos, com pessoal de revista, né, de gastronomia, enfim, a gente está aqui sempre tentando desenrolar, né, desatar os nós aí que essa crise nos colocou, né, colocou no mercado. E hoje, né, pela segunda vez, eu tenho a honra de receber aqui a chefe Roberta Sudbrack, né? A gente teve um papo em maio, né? A gente estava aí no meio da pandemia, no meio daquele caos que ainda estamos, na verdade, né? Parece que a gente ainda não saiu desse meio, mas a gente estava ainda bem naquele centro e a gente falou sobre reinvenção, né? A Roberta, que é assim, talvez seja a melhor pessoa para falar sobre reinvenção, porque ela é uma pessoa que está sempre se reinventando o tempo todo, e ela nos trouxe aqui uma conversa sensacional, né? Colocou aqui muitas ideias na mesa. E hoje, né, eu convido ela de novo para a gente falar de algo que é semelhante à reinvenção, né? Na verdade é uma reinvenção. Aqui a gente vai falar hoje sobre o que de fato aconteceu, né, no mercado, né, nesse mercado sacudido. O que de fato está começando a acontecer, o que de fato se concretizou, né? Quais são de fato as mudanças que estão em curso. Então eu vou falar um pouquinho. Eu acho que boa parte, sei lá, acho que todo mundo aqui conhece a Roberta Sudbrack, o seu talento, a sua espiritualidade, né, uma pessoa incrível. E ela foi, né, ela comandou lá na década de 90 a cozinha do Palácio do Planalto, na época da gestão do Fernando Henrique Cardoso, né? Mais tarde ela abriu o RS, que veio a ser a grande casa da Roberta Sudbrack, né, onde ela liderou por anos e anos. Ela já em 2015 ela foi eleita a melhor chefe mulher da América Latina pela revista inglesa The Restaurant. E só que ela se reinventou e ela veio agora, de um tempo para cá, ela fechou o RS, né, repensou a vida, jogou tudo pro alto e resolveu repensar tudo e abriu o SUD, o Pássaro Verde, e da Roberta, um dos cachorros quentes mais famosos do Brasil. Então, eu vou aqui ver se ela já está online. Deixa eu ver se ela está online aqui. Vamos lá, opa! Conseguimos! Conseguimos! Tudo bom, querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Com a sua presença melhor ainda. Prazer estar aqui de novo com você, Ai, delícia. que ótimo. Não, muito feliz, como sempre, esse papo delicioso, um papo que abre mentes, né? Isso, É importante, a gente precisa abrir as mentes porque está tudo muito confuso, tudo muito bagunçado, e eu acho que a gente precisa abrir mentes mesmo. Eu já, cada vez mais, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu já abri aqui, né, falando um pouquinho sobre a sua história. Eu acho que dispensa apresentações, né, mas eu acho que o pessoal, talvez aqui, que ainda não conhecia, eu já te apresentei, já falei exatamente sobre tudo, por onde você passou. E Roberta, seja muito bem-vinda, e que esse nosso papo aqui seja muito útil aqui para as pessoas que estejam com a gente a partir de agora. Vamos lá. Eu gostaria, assim, todo esse papo, né, dessa longa pandemia aqui, eu tento entender um pouquinho o que está acontecendo, né, no restaurante dos meus convidados, porque é bom, né? Eu tenho muitos donos de restaurantes que me acompanham, os meus clientes, enfim, muita gente, e muitas vezes as pessoas ficam tentando entender como é que aquele chefe, como é que aquelas pessoas estão lidando com o momento, né? Lá em maio, né, você já tinha fechado e estava com o projeto
o Comida para Voar, que é sensacional, que você simplesmente está trabalhando aí com delivery. E no meio desse tempo você criou o Sud Burger, que foi um sucesso, eu tenho acompanhado também. E agora eu vou deixar a palavra contigo, porque eu falo muito e eu não gosto de que. Eu quero que você fale. E quanto as pessoas às vezes falam, você fala muito, deixa ela falar. Não, eu adoro conversar com você. Acho que você conduz de um jeito muito bacana, leve, inteligente, eu adoro. Que Adorei maravilha. esse convite para a gente conversar de novo, que eu Maravilha. acho que são dois momentos do mesmo momento, né? Então, Exatamente. acredito que de novo a gente está todo mundo igual, apesar de alguns terem aberto e outros não, como é o meu caso, né? Uhum. Voltando lá, nesse início de tudo isso, né? A gente, logo que aconteceu, a gente resolveu não parar, a gente resolveu encontrar uma maneira segura de literalmente aprender a fazer o tal de delivery, que era uma coisa que eu confesso, eu tinha preconceito, eu não Sim. conseguia, eu contei para você aqui em Sim. maio, né? É. Conseguia imaginar colocar minha comida numa caixinha, numa quentinha e mandar na garupa de uma moto pela cidade, pipocando, batendo, enfim. Tive que lidar com isso e aprendi demais de lá para cá. Aprendi muito. Eu acho que a humildade é fundamental para o cozinheiro. Talvez não tenha nada tão importante. Às vezes Maravilhoso. você tá, às vezes você tem um talento imenso, mas você não tem humildade. Então você não vai conseguir lidar com o fogo, com as pessoas, com as relações e com a própria comida, né? Você pode ser talentosíssimo, mas aquela comida vai ser uma comida tecnicamente perfeita, mas não uma comida que emociona, uma comida que tira um pouco do seu ar, tira você do lugar, né, onde você está, te transporta para alguma coisa, porque comida tem a ver com isso, comida tem a ver com expressão, Totalmente. comida tem a ver com conexão, né? Então eu acho que a humildade é fundamental. Quando eu fiz uma mudança radical na minha carreira e fechei o Roberta Sudbrack, o meu antigo restaurante, no auge, né, tudo certinho ali, prêmio Estrela Michelin, isso e aquilo, me chamaram de louca para cima. Sim. Enfim, eu acho que o Sul já estava prevendo, não isso que aconteceu, mas uma necessidade de mudança. Eu achava no primeiro momento que era minha pessoal, e ela tinha a ver muito com essa humildade que eu sempre prezei muito na minha cozinha, nas minhas relações, e eu achava que estava na hora de tirar os excessos e trabalhar bem mais próximo com essa humildade. O forno de barro que a gente tem no SUD, ele é o exemplo disso. Perfeito. Se você chegar para cozinhar na frente dele sem a devida deferência, sem a devida humildade, Humildade. sem a conversa, você vai se dar mal, literalmente. Ele vai soprar na sua cara, ele vai apagar, ele vai jogar a chama para o lado que você não quer. Você tem que estabelecer uma conversa com aquele elemento para você poder dar início e finalizar uma receita. Então, é um grau de dificuldade a mais que a gente tem na nossa vida. No início da pandemia, a gente ficou um pouco assustado, porque não sabia bem tudo que estava rolando, então a gente achou melhor não trabalhar com ele por um tempo. Agora a gente voltou e a gente está trabalhando de novo com o fogo, com a lenha, que é uma coisa vital para a gente. Mas eu estou te falando isso por causa da questão da humildade. Eu acho que eu aprendi demais durante esse período. Eu aprendi a me relacionar com o que era possível, que nesse momento eu continuo achando que é o que é possível, que é a comida que a gente chama comida para voar, né? Que é o delivery. Que é Delivery ótimo o feito. nome. O nome é perfeito, né? Para o pássaro verde, não tem melhor nome. Essa ideia de que a gente sempre fez desde o início, isso deixa os aplicativos
de entrega loucos e as pessoas que tentam trabalhar comigo para desenvolver alguma coisa nesse sentido, porque a gente troca o cardápio todos os dias. Sim. Então a gente está trabalhando mais ou menos como se o SUD tivesse aberto. A comanda chega, o cozinheiro canta, o prato sai e o prato voa, digamos assim. Perfeito, Essa é a nossa perfeito. história. E o nosso voar tem certos cuidados, né, que a gente conseguiu manter até agora. Vamos ver como é que daqui para frente a coisa caminha, que era não mandar justamente a comida por moto, essas coisas. Vai com um taxista, né? Começou com um taxista amigo que estava precisando. Essa história é genial, essa história, Lá né, no auge da é, pandemia, pensei, poxa, o cara não está trabalhando, vou ver se ele não quer fazer isso para mim. E a gente continua um pouco nessa linha. Mas eu acho que, na verdade, tudo mudou e não mudou. Eu acho que a gente aprendeu bastante, levou muita surra. Acho que hoje em dia a gente já levou tanta surra que a gente está um pouquinho mais escaldado, então já sabe lidar um pouquinho mais com as coisas, sabe mais ou menos, imagina uma receita, mas sabe, mas não vai reagir bem nessa exatamente. embalagem, não vai viajar bem, vai chegar na casa do cliente de um jeito que o cliente não vai entender, né? A relação com o cliente também foi sendo trabalhada, assim. Num primeiro momento, as pessoas imaginavam que ia chegar exatamente como se ele tivesse sentado ali numa mesa do SUD. Então, foi um momento de muito sofrimento, Imagino. te falando a verdade, assim. Foi muito sofrido. E agora, o que está acontecendo? A gente optou por manter ainda só o delivery por alguns motivos. Um deles é prático e econômico, assim. Nós temos 12 mesas. Para a gente abrir com 6 Seis mesas, meses. colocar toda a estrutura para funcionar, né? Reativar tudo isso, não faz Não, sentido. não gira, exato. Não. A É, segunda coisa é ainda, eu acho, a segurança não só das pessoas que trabalham comigo, mas de quem vai lá. Acho que está tudo muito inseguro ainda. Muito. Eu, tá por muito exemplo, estou de inseguro. quarentena ainda. Eu Eu vivo assim também. ainda, É, eu né? também. Acho que não tem nada definido, a gente não tem informações. O que aconteceu foi que a gente antes tinha mais informações, podia estar mais assustado, agora foram tirando da gente todas as informações e quem é inteligente continua assustado, Exatamente. Né? É. né? E acontece que chegou uma hora, né, que não tem muito mais jeito. Eu estava até pensando, não vai ter mais condições de fazer um lockdown mais. Acabou. A gente chegou num ponto que estressou tanto, a, 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 esticou tanto a corda, né, que agora acho que não existe mais o lockdown que, né, a Europa conseguiu fazer, de fechar, depois abrir, fechar e abrir. Aqui as pessoas começaram a ficar completamente desamparadas, desesperadas, né? As pessoas precisando voltar a trabalhar e voltando numa época onde está tudo muito ruim ainda, porque não foi corrigido lá atrás. Né? É, O fato de a gente não ter feito corretamente lá atrás é o que está fazendo a maior diferença aqui agora. é. Se a gente tivesse E, fechado de verdade tudo, né, se ninguém tivesse realmente ido para a rua, como aconteceu na Itália, na Espanha, na França, a gente provavelmente já estaria muito melhor. O problema é que ninguém acreditou muito lá atrás e agora a gente está pagando esse preço agora. e é nisso, basicamente, que a gente se baseou na decisão de não reabrir ainda, né? A parte prática e econômica, e a parte prática também dos funcionários, eles continuam indo e voltando para casa com os mesmos táxis que levam Sim. a comida para a gente, que basicamente estão trabalhando só com a gente também. Então, um mínimo assim de segurança a gente está tendo ali.
E outra coisa que eu vou te ser muito sincera é, primeiro, eu acho esse termo novo normal uma chatice, uma imbecilidade, eu vou falar a verdade. Eu evito ao máximo usar isso aí. Às vezes Porque escapa porque você não acha palavras, mas é a chato. gente tem que É. encontrar uma palavra, mas eu acho que mais do que encontrar uma palavra, a gente tem que querer o normal de volta. A gente tem que o normal mude, que o normal evolua, que o normal repense, reflita, acho que é fundamental. Mas a gente ficar trabalhando com esse novo normal, que não é nada. Para mim, esse novo normal não é nada. Não é Assim, tem um nada. grande amigo que falou para mim outro dia, olha, você fez muito bem em não reabrir ainda, porque outro dia eu fui jantar e parecia que eu estava num velório. Assim, eu não consigo encaixar na minha visão, no meu sentimento, nas minhas emoções, o SUD, que foi um projeto todo centrado justamente no ambiente, na divisão, no Sim, compartilhamento, exato, na exato. convivência, né? Hospitalidade, Hospitalidade, compartilhamento. muito pelo contrário, tá perto. Então, quer dizer, você quebrar tudo isso para fazer um novo modelo que você não sabe se vai ser realmente aquilo, se esse tal de normal ou novo normal vai se manter assim. Então, eu achei que a gente devia esperar um pouco, que a gente vai fazer o nosso próximo passo agora, que a gente vai juntar com comida para voar, o sanduíche da Roberta, Ah, que né? ótimo. Estamos fazendo uma, Maravilha. uma adaptaçãozinha para poder fazer isso separado, né? Mas dentro do mesmo serviço. E continuar aguardando, torcendo para que a gente sofreu bastante no início, depois a gente conseguiu ali um patamar que não fecha exatamente a conta, mas também não te coloca tão em perigo, né? Sim. Nesse momento, acho que isso está bom. Acho que é o momento de você pensar assim, olha, você não vai ter os 100%, você tem 60, 70, tá bom, vamos Tá ficar bom. nisso, né? A gente tem que hoje, né, e por um bom tempo, a gente tem que se preocupar, eu sempre venho falando isso, né, a gente tem que se preocupar em pagar as contas, né, ter ali né, porque você vai continuar precisando, né, de algum lucro, né, sempre para poder fazer o teu capital de giro, para fazer a tua casa girar, mas de qualquer forma o lucro não vai aparecer assim tão cedo, né? Não, Assim, tão na cedo. verdade, a gente tem que fazer o trabalho, outro trabalho de um dono de restaurante agora, dos consultores, é fazer com que isso você consiga pagar suas contas, ter ali uma lucratividade suficiente para fazer a casa girar, para você ter um capital de giro ali que você não consiga, né? Você consiga comprar os seus insumos, continuar girando a casa. Pagar funcionário, manter os seus fornecedores, pequenos produtores, que são a minha grande paixão, Exatamente. com- sentindo que tem esperança, né, que tem horizonte, pagando também suas contas. Acho que isso, nesse momento, é o sucesso. Isso é o sucesso. Perfeito. Eu acho que você falou tudo. Isso é o sucesso. Né? Você manter os seus funcionários, manter funcionários que você consiga mantê-los, porque são provavelmente, se eles são seus funcionários é porque eles são bons, né? Eles estão ali porque você acredita neles, eles acreditam em você, e essa troca é fascinante. Perdê-los agora seria muito ruim. Então, segurá-los hoje é uma vitória. Né? Você segurá-los É um ato heróico, né? heróico, exato. É, mas assim, quando no meu caso, eu só posso agradecer, porque são pessoas que acreditam, eles acreditam naquele normal que a gente deixou lá atrás. O normal do Sud para a gente era muito bom, a gente estava muito feliz. Maravilha. É um lugar, não vou nem usar o era, mas é um lugar que já tinha passado por uma reflexão, tinha encontrado uma maneira de existir na minha visão mais condizente com o mundo, com as relações humanas, com o sentido da cozinha para mim, Perfeito. né? Aham. André
que trabalha comigo, trabalhou anos comigo, trabalha até hoje, está assistindo aqui, falou casa de vó. É a casa É de isso aí, vó. é Por isso que que a aí. gente está ouvindo falar tanto nisso agora? Porque é o afeto que está faltando, né? E eu acho que ele já estava faltando antes dessa pandemia. Acho que a gente tinha entrado no modo on ali, né? Faz, 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 faz. É aquela comida que eu falei no início. Tudo muito bonito, tecnicamente perfeito, mas cadê a emoção? Não Cadê? abraça, né? Cadê aquele Não sentimento de acolhe. abraço? Cadê aquele friozinho na barriga de lembrar de uma coisa que te conecta com algo que te traz lembranças boas, né? Memória E afetiva, foi dito é aqui, ó. isso. Acabaram de É. falar aqui. Isso aí, memória afetiva, é aquilo E, exatamente. e perfeitamente possível fazer uma cozinha moderna, uma cozinha brasileira, uma cozinha de produto conectada com esse afeto. Cozinha brasileira, eu sempre disse, cozinha brasileira é isso. É puro Ela, afeto. É ela puro afeto, é comida tem. de família, né? É tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que próximo momento, o que que vai ser? Quando a gente conseguir com a ajuda da ciência, ultrapassar aí andar algumas casinhas nesse jogo, vai ser encontrar um equilíbrio entre o que a gente vinha vivendo de modernidade excessiva, equipamentos demais e gente de menos, né? Humanidade de menos, mais cozinheiro tocando nas coisas para saber se está na hora de tirar do forno e menos botão, né? Maravilha! E encontrar esse equilíbrio e Sensacional. fazer uma cozinha, realmente uma cozinha moderna brasileira que privilegia o pequeno produtor, entende que ele é essa voz, é ele que nos possibilita falar com propriedade através dos produtos que ele planta, que ele colhe, que ele produz, né? E que não tem nada mais importante. Todas as gastronomias atingiram níveis de excelência e de respeito quando se voltaram para o campo, Sim, né? perfeitamente. Isso é maravilhoso. Isso aí, eu acho que isso dá outra live. Falar, né, Vamos fazer. sobre esse resgate na terra, isso eu acho sensacional. E tem uma coisa muito curiosa que, né, a gastronomia ela vem em ciclos, né? A gente teve vários e vários ciclos, né, que vinha vindo desde lá do Carême, depois veio, e depois nos anos 70 a gente teve no Velho Cozinha, depois a gente teve a Revolução lá molecular, e parece a impressão que dá é que esses ciclos eles vão diminuindo a quantidade de anos. Assim. A gente teve a primeira revolução, teve 200 anos, depois já passou para 100, depois 30, 20. E o que estava acontecendo um pouco antes da pandemia é que já existia uma nova onda, que estava assim com um pezinho ali para É, acontecer, não é? é, Isso. é. Aliás, eu acho que é isso que, de certa forma, me parece que você foi uma das primeiras a acordar para isso, né? Exatamente fechando o Roberta Sudbracker e abrindo um restaurante com toda essa ideia do afeto, do acolhimento, da simplicidade. E eu acho que isso, quando aconteceu, era exatamente o início dessa onda. Que a gente começou a ver muito resgate, muito gente trabalhando com a terra, trabalhando com produtores locais. E aí começou toda essa produção de pão artesanal, cerveja artesanal, e começou uma onda que começa ali nos ingredientes e caminha para dentro do restaurante com todo um trabalho de ser um pouquinho mais enxuto, né? De você acabar com aquela pompa. Isso tudo me parecia que estava prestes a acontecer. Só que me parece que a pandemia fez com que isso... É como se tivesse apertado uma bexiga explodido, assim. Uf. De um dia para o outro, parece que isso tudo virou uma necessidade, não só uma tendência. Exatamente, Né? exatamente. É o que eu acho que eu falei com você na primeira live que a gente fez. No momento que eu tomei essa decisão, causou eu não imaginava o tamanho do espanto que ia causar. E as reações, até algumas
estranhas de julgar e de achar que a pessoa está realmente louca, né? Vi coisas escritas inacreditáveis. Aí agora eu vejo essa bexiga explodindo e olho todo mundo na mesma. Não tem para onde fugir, né? Todo Não é mundo que vai você ter vai que. ter que fazer igual. Não é, e nunca foi. Nunca foi. Mas é o caminho que já precisava ser mudado. A gente importou um modelo europeu e estava fazendo. Se a gente for falar muito sinceramente, a gente estava fazendo cópia. Tá. A gente não estava se exercendo. A brasilidade não era o ingrediente principal. O nosso pequeno produtor não era o mais importante na cena. O que a gente estava fazendo é que a gente importou garçom de gravata. E eu estou falando isso porque eu fiz tudo isso, eu Não, participei desse movimento, isso é né? exato. Isso Mas faz se a parte. gente, se É. a gente pensar a história da restauração no Brasil, restaurante como um lugar que tem toda uma estrutura, tem toda uma coisa muito particular, brigada de salão, brigada de cozinha, enfim, isso tudo é uma coisa basicamente francesa, né? Isso vem lá justamente dos Sim, anos 70, né? Da Nouvelle exato. Cuisine. Cozinha, sim. Lindíssimo, uma coisa realmente inspiradora. A gente, quando começou a surgir como moderna cozinha brasileira, eu sempre gosto de dizer moderna cozinha brasileira, que eu acho que essa coisa de nova cozinha, é por isso que eu também não gosto desse novo normal. Nova cozinha, novo normal. Nova cozinha brasileira me parecia sempre assim, olha, tudo que foi feito é uma porcaria e agora Perfeito. estamos aqui, nós vamos escrever a nova. Não, tudo que foi feito faz parte da gente, a gente traz com a gente reflete, a Isso é gente maravilhoso. Isso é se maravilhoso. expressa de uma É. outra maneira, a gente se conecta com o mundo de hoje, mas a gente está escrevendo novas páginas, a gente não rasgou tudo. Isso, maravilhoso. Isso parece a arte, eu acho, né? Quando você fala de Claro! a arte, não existe uma nova arte. Existe a arte moderna, contemporânea, porque ela só vai se somando, assim como a cozinha. É perfeita essa definição. Não é nova. Não é nova. Na verdade, É, tudo e, a nossa bagagem está aí. A gente ainda tem tudo isso. A gente só está colocando mais ingredientes, mais coisas e mais ideias. e acho assim que alguém botou aqui tradicional do Vale, botou meia culpa. Acho que não é nada disso. É olhar, é ver, é entender e é cada um tomar o caminho que acredita. Mas neste momento, eu acho que a gente está todo mundo na mesma, assim. Então, eu acho que os caminhos, como você disse, que já estavam numa reflexão constante, porque tinha cansado para todo mundo, Exato. vão se encontrar nessa cozinha com menos pompa e menos circunstância. Eu acredito, é o que eu acredito. Mas, voltando ao que foi, acho que foi tudo válido. Tudo. Faríamos tudo de novo. Colocou a Sim. gastronomia brasileira num patamar muito importante de curiosidade para o mundo inteiro, né? De trabalhos muito é, incríveis, muito profundos. Nada foi superficial. Isso é que é o importante de tudo. A partir disso, como a gente tem uma base, é igual uma casa. Você fez um alicerce, agora você parte para outras coisas, justamente sem se sentir culpado de nada. É isso É que. como construir para destruir, né? Você precisa construir Exatamente, mas é primeiro. como você falou, é como na arte, né? É involução e evolução. A involução não é só negativa. Você andar para trás, você repensar, você assumir, você se olhar no espelho e falar, não está mais fazendo sentido isso para mim, isso é evolução. Isso é sensacional. Talvez seja a maior evolução. Inclusive, porque isso é uma coisa difícil. No momento que você. Isso deve ser uma coisa muito difícil. Você tem que olhar, Muito. né? Olhar para dentro e entender você mesmo. E isso, pela dificuldade de se fazer isso, já é uma evolução, né? Exatamente. Você tá se esforçando ao máximo para se conhecer, para conhecer o teu passado, entender aquilo tudo, para ver se você consegue dar uma volta ali, É, entendeu? aí estou falando de mim, assim.
Você pegar tudo que está mais ou menos encaixadinho, que não está mais te dando trabalho. E tem uma coisa que eu falo que é muito importante, que é não está mais não tá te dando desconforto, está pronto ali. Você é conhecido, você é respeitado, o seu lugar atingiu ali um patamar que te dá segurança. Você mexer tudo isso e falar, não, tá bom, mas isso aqui já Tá cumpriu no o seu papel. automático, né? Tá Tá no tudo no automático, automático. tá botãozinho, sabe? É. Tá aquela coisa assim, eu sei fazer Bernese na maquininha. Se faltar luz, eu não sei fazer no banho-maria. É, Era assim que a gente estava, né? Então exato. você fazer isso num momento que você está confortável é muito mais difícil. Agora a gente está todo mundo desconfortável. Agora vai. Agora uma coisa já foi assim. A É, parte difícil é desafio, né? Também, se você fica sem desafio, você não tem mais graça as coisas. Elas parecem. é o frio na barriga. Você perde frio É na o frio na barriga? barriga. Exatamente. A parte do frio da barriga que é o que faz você avançar, né? Exatamente. Que você vai correndo você vai sempre correr algum risco. Esse risco é tentativa e erro, que a cozinha faz parte de qualquer cozinha. E vai errar, vai acertar, e aí quando acertar, você já sabe que aquilo está certo e segue. Se você errar, você volta duas casas e anda de novo. Claro, Essa exatamente. brincadeira que é maravilhosa. E te É mantém sensacional. vivo, te deixa mais leve, a sua relação com as pessoas muda também, porque era uma casca muito pesada, assim, desde a estrutura do restaurante até a nossa roupa, o jeito como a gente. Eu entendi agora que isso foi algo que a gente se inspirou e foi super válido, mas que não parece com a gente como brasileiro. Eu vi uma foto de um garçom meu de terno e todo, e eu fiquei assim, eu me senti sufocada. Mas assim, por 11, 12 anos, aquilo fez parte da minha vida. Hoje em dia eu não consigo me ver mais assim. Que é o momento que eu estou vivendo agora esse momento assim. Os restaurantes puderam reabrir. Eu tenho essa mania de sempre fazer o contrário dos outros. Eu sei disso que pode parecer que é isso, mas na verdade é uma coisa prática, econômica e de segurança, né? E o quarto fator disso aí é que eu não me enxergo ainda nessa realidade deste momento, que é uma coisa muito distante do que o Sud propõe. Então, eu vou tentando fazer coisas criativas, gostosas, como foi trazer a Sud Burger Night para o virtual. Essa Sensacional isso aí. sexta-feira vamos fazer de novo. Os próprios cozinheiros querem, eles pedem. É uma emoção ali que a gente tem, ainda que a gente não esteja de novo com o público. Mas assim, eu não consigo enxergar como estar com o público nesse momento, tendo que estar tão longe. Então, eu acho que é mais inteligente para o meu modelo de negócio esperar Claro, um pouco. Mas aí eu claro. estou falando do meu. É o propósito, né? Eu sempre falo isso. A base de todo negócio hoje é propósito. Se você não tem um propósito bem definido, você vai acabar se perdendo. Quando você Exatamente. tem, você vai olhar para ele e vai entender. Eu posso abrir agora, e no teu caso, o teu propósito não lhe permite, porque não faz sentido para o seu propósito você ter pessoas longe uma das outras. É Exatamente. claro que tem gente que, dependendo do seu propósito, já pode estar abrindo agora, porque não tem Claro, esse claro. propósito desse tipo. Então, assim, cada um vai saber das suas dores e delícias dependendo do seu propósito. Então, por isso é tão importante a gente ter. Eu falo isso o tempo todo sobre propósito. Às vezes essa palavra é igual ao novo normal, né? O propósito ficou uma palavrinha muito mal usada às vezes, mas Mas quando eu ela é bem gosto usada, muito dela. Eu gosto eu muito dela. também. Porque eu acho que ela define um caminho, sabe? Te dá Te dá um um norte, centro, te dá um norte. é um DNA. Eu Eu falo falo sempre isso isso. desde de uma receita,
até toda a construção de um cardápio. Eu falo isso com os meus cozinheiros, assim, se você não enxerga o propósito disso, você está fazendo por fazer. E aí Perfeito. não combina, não combina com o esforço que se tem. Às vezes você vai se cansar mais do que você precisa só porque você não prestou atenção no propósito. Se você prestar, Perfeito. você vai fazer com É mais cuidado. isso, é isso, é o DNA, é como se fosse um manual de instrução, né? É o que o Fernando aqui está falando, ele está dizendo o propósito é o que mantém o negócio em pé. De fato, Exatamente, é. e eu conheço, assim, às vezes chega muito cliente para mim que não faz ideia do que é um propósito. E eu também não vou culpar ele, assim, às vezes você abrir um negócio no impulso ou por necessidade, você acabou não pensando. Só que por mais que você não tenha, por mais que você. Isso aí é interessante pensar sobre isso. Por mais que você não tenha hoje um propósito definido, é porque talvez você não tenha procurado isso no teu negócio. Às vezes vale a pena você olhar um pouco para trás, olhar para dentro do seu negócio e tentar entender por que você abriu aquilo. Né? É o famoso porquê do seu negócio. Então, isso hoje eu sempre faço esse exercício com alguns clientes. Eu falo, cara, tudo bem, você abriu isso porque você. É aquela coisa, né? Eu vendi um apartamento, gostava de gastronomia, resolvi cozinhar. Tá. E aí eu começo a fazer pergunta para ele. Pergunta para ele, igual como se fosse um terapeuta. Olha, e aí? Isso, pronto, olha, me parece que o teu propósito é esse. Aí o cara dá uma gargalhada. Fala, cara, mas é isso. Só que eu não sabia Mas que é era isso. terapia pura, é É terapia terapia pura. Você está pura. ajudando a ele olhar para dentro, a ele, Para né, dentro, buscar se o propósito. enxergar, se enxergar para poder enxergar. Eu falo uma coisa que funciona muito bem, assim, às vezes eu olho a cozinha e não está do jeito que eu quero. Eu acho que a cozinha não está arrumada, não está, né? E aí os cozinheiros às vezes olham para mim ali dentro daquele espaço e falam, mas chefe, eu falo, vem cá, sai comigo, sai da cozinha e olha a cozinha de fora. Num minuto você enxerga tudo. Exato. Porque Limpa, né? quando você tá na cena ali, você vai ficando viciado com aquilo. Você olha uma coisa uma, duas, três vezes e a coisa para você tá igual. Mas quando você para e você. Então eu acho até que essa parada, para nós que tem sido sofrida, a gente não teve realmente a ajuda que a gente viu que aconteceu nos outros países, né? Então o setor sofreu e vai sofrer demais ainda. Realmente sobreviver nesse momento são vários fatores, né? Não é só sorte, mas é muito trabalho, criatividade, é uma exaustão, É uma assim. exaustão. Você É se uma exaustão. reinventar o dia inteiro. Você acabou de se reinventar num dia, você já tem que no outro tá pensando numa outra coisa, né? Mas eu acho que no final, essa parada, a gente vai ver lá na frente que foi boa, porque eu acho que tirou. Eu já tinha saído do automático, mas eu tive que fazer foi um Você. esforço, né? Foi uma catarse profunda, assim, né? Mas eu acho que tirou muita gente do automático. Você parou e olhou de fora. Você teve que ter humildade para colocar sua comida numa quentinha, Isso, né? perfeitamente. Humildade para entender que ela vai sofrer até chegar na casa do cliente, que às vezes o cliente também não vai conseguir entender isso. Tentar estabelecer ali um diálogo. Eu passei meses, eu que respondia as coisas. Chegava, não chegou como eu estou acostumado a comer aí eu ia lá e respondia, Isso ó, é um trabalho de de formiguinha. relacionamento, né? Relacionamento puro. É, É um pós-venda, né? E que faz parte do marketing, né? exatamente, é. Assim, isso faz parte desse combo aí de marketing que é não só você chamar o cliente para consumir, mas também explicar para ele por que, né? Esse pós-venda que é tão importante aqui no Brasil que quase não existe. As pessoas Eu não, lembro de várias vezes que no início da pandemia estava todo mundo muito nervoso, né? Muito. Então era uma coisa, como você falou mesmo, era meio terapêutico. Às vezes o pessoal do atendimento ficava meio, nossa, chefe, mas a pessoa está reagindo assim. Eu falava, não, daí. Aí, oi, fulano, aqui é Roberto de Braga.
Oi, Roberta, não, você me desculpa, eu me expressei mal. Eu falei, não, não tem problema, deixa eu te explicar o que que aconteceu e tal. Mas se você quiser, mando outro aí agora para você e tal. Mas eu tinha que estar ligada 25 horas, assim. Teve um momento que a carga de trabalho né, É do mental e trabalho mental, do exato. mental e do físico Físico. foram pesadas, assim. E acho que agora a gente vai entrar numa nova fase dessa daqui a um tempinho. Quando as coisas se esclarecerem um pouco mais, a gente vai ter que, de novo, se repensar e se enxergar, né, no que vai ser possível. Eu É. espero que não seja esse novo normal, que eu acho que ele é uma chatice. E acho que a É, gente pode ser mais criativo do que isso, sendo cuidadoso. Acho que a gente já mudou muito, assim. Tem coisas que já entraram no nosso dia a dia. isso aqui, isso é uma pergunta legal. Eu acho que esse já é um caminho interessante também. O que de fato já entrou nesse seu dia a dia? Assim, que de certa forma. Aí, tá vendo como é difícil fugir da palavra? Eu vou ter que usar. O que, que, de- o que, que é esse. O que de fato entrou já nessa. O que você não fazia antes, assim, no dia a dia, que você está sendo que obrigado a fazer e que teoricamente você vai fazer isso por um bom Pro tempo. resto da vida, por exemplo, eu tenho amigos que moram na Alemanha, que frequentemente eu visito, que eles nunca entram em casa de sapato. Eu não entendi aquilo. É. Assim, para mim era até meio estranho. Hoje em dia eu não entro em casa de sapato de Não, jeito de jeito nenhum. nenhum. Né? Os E, orientais já faziam isso também, os e aí japoneses. você para pensar e ver quanto aquilo é cuidadoso, respeitoso, né? Os cachorros sempre passearam, são 12 patinhas. As 12 Imagina. patinhas são lavadas todas as vezes que eles saem. Eles vão à rua 5, 6 vezes, você imagina. Mas isso aí não vai mudar. Isso aí não vai, isso vai É, continuar, né? pegou, né? Já É, pegou, né? Como se é uma eu, coisa por igual lei, né? exemplo, eu Coisas que sempre pegam. lavei a mão demais, eu não consigo, é quase que um vício. A minha avó era assim também, o pano de prato ficava um pouquinho molhado, ela já botava, esse já não serve mais. Eu falava, vó, mas acabou de botar o pano de prato aqui, não, 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 esse aqui já não serve mais. Eu lavo a mão muito mais do que eu lavava e eu já lavava muito, né? Então são coisas bobas do seu dia a dia que já entraram, não tem mais jeito. O álcool, adoro aquele Álcool, álcool spray, álcool que acho gel, aquilo spray. fantástico, aquele de É, spray é maravilhoso, tá? é. Tá na minha boca. Sem neurose, já teve um momento que foi neurose, hoje em dia é natural. Hoje em dia acho que se tornou natural, Sim, exato. né? A própria distância das pessoas, você faz de uma maneira natural, assim. No início, para mim, era muito complicado. Eu sempre fui de abraçar, sempre. É difícil É isso. difícil O abraçar. carioca, né? O brasileiro, no geral, é muito assim, né? Mas eu acho que a gente foi encontrando um jeito de É, sobreviver com isso, aguardando o momento que isso vai mudar. E aí eu acho que vai ser tipo assim, final de guerra. Eu sempre li muito sobre guerra e gosto da história, enfim, de como as pessoas conseguiram passar por aquilo, o espírito de sobrevivência. Sempre gostei muito. espírito de E sobrevivência, é isso que a gente está vivendo agora, né? isso, eu Todos os acho que a lados, gente, tanto se de você saúde for. quanto financeira, né? Quem tem um negócio está tendo que viver na pele esse espírito de sobrevivência, É, tentando olhar para todo lado, tentando entender onde que vai achar as respostas. E espírito de sobrevivência é a melhor coisa, né? É a é, melhor expressão para dizer isso nesse momento. e eu acho que a gente, de certa forma, eu sempre lidei bem com essa coisa de internet, desde o Twitter, eu sempre fazia, lá no início do Twitter, eu fazia tipo uma telenovela, na época, Sensacional, acompanhei. na época que não tinha Instagram, não tinha imagem, né? E Cara, aí eu fazia. era, a cada 10 minutos era Era um. isso. Tô indo pro restaurante, aí, você quer agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo.
Então eu sempre tive uma coisa legal com isso. Mas eu acho que a gente acabou se aproximando muito mais, assim. Teve um... Se a gente não teve realmente o apoio de onde a gente achou que vinha, né? A gente teve o apoio entre a gente. Eu Sim. falo para os meus clientes até hoje, eu falo assim, pô, muito obrigada por não ter largado a gente aqui, porque se não fosse isso, a Se não gente não fosse isso. estaria aqui para contar a história. Minha avó falava essa frase, você não vai estar aí para contar a história, né? O próprio público que você não tem, não sabe exatamente quem é, mas quando eu coloco uma mensagem, eu falo, ó, gente, tá, tô fazendo essa ambrosia aqui, né? A gente precisa vender essa ambrosia para pagar aí nossas ou um crowdfunding, uma coisa assim, as pessoas vêm, as pessoas, eu também, eu comecei a participar de tanta campanha assim, porque dá uma alegria interna, dá uma coisa boa em você. Pode ser pouquinho, 30, R$ 50, mas te dá uma coisa boa, Sim, 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 né? Te dá perfeito. um espírito realmente assim de tá ajudando, de estar De estar segurando fazendo na parte, mão. exatamente, segurando na mão e fazendo parte dessa cadeia que acaba. É a união, né? A união fazendo a E, força aí- e aí. eu acho assim que apesar da gente ter se sentido abandonado com essas questões aí, muito difícil eu botar um post sobre lá as questões dos empréstimos e vem uma pessoa em sei lá quantas mil e diz, eu consegui, a gente fala, que bom, prazer, É uma loteria, né? né? Loteria. Que alegria, fico muito feliz, mas aí você recebe ligação, como eu recebi hoje, de um pequeno produtor, já fiz tudo, já preenchi todos as guias, todos os não sei o quê, todos nós estamos aí passando por isso. Por esse lado, a gente se sente abandonado e pensa que não tem luz no fim do túnel. Por outro, com a gente, com os pequenos produtores, com os próprios cozinheiros, com o nosso público, a gente está muito mais junto. Apesar da gente, Perfeito, apesar da perfeito. gente não estar se tocando, a gente está de mão dada, sabe? É perfeito. É olhar para a cadeia mesmo. É aquelas pessoas que sempre tiveram do seu lado. Na verdade, quem sempre esteve do seu lado continua do seu lado. Quem nunca esteve do Exatamente. seu lado continua não estando do seu É isso lado. aí. É isso É aí. isso, só que com mais intensidade, né? Então, olhar sempre para esse ciclo, né? Eu gosto muito do Danny Meyer, né? Ele tem um livro sensacional que é Colocando a Mesa, se não me engano, Setting the Table em inglês. E ele tem uma teoria lá da hospitalidade, né? Trata sobre hospitalidade de uma forma impressionante. E ele fala que tem esse ciclo da hospitalidade, né, que começa dentro com seus funcionários, depois você vai para os seus clientes, depois para os seus fornecedores. Aí tem, quando no caso tem investidores. Então, assim, é olhar para essa cadeia. Olhar para. Eu acho que o cuidado agora, para cada pecinha dessa cadeia, é que vai fazer Isso, a diferença. isso. Você cuidar ali dos seus funcionários, da sua equipe, cuidar diretamente com ele e mostrar para eles o quanto é importante a hospitalidade de receber, de acolher, né, de estar junto, né, continuando ali com os seus clientes, chegando aos fornecedores, que é exatamente esse ponto que você me falou. Né, Não, e quando você consegue integrar de maneira que o seu cozinheiro conheça o seu produtor, né? Antes de tudo isso, eu fazia umas coisas que foram fundamentais para fazer o trabalho que eu sempre fiz, que sempre foi muito conectado com o pequeno produtor, que era ir visitar o pequeno produtor. Então, tem uma historinha que é a seguinte: o seu Kiko é nosso fornecedor de ovo caipira há 100 anos. E de vez em quando, principalmente no RS, a gente fazia um ovo pochê que não era o tal do ovo perfeito, que era outra coisa que eu tinha horror. Eu falava, gente, é muita presunção do ovo achar que ele é que perfeito. ele é Então, perfeito. eu chamava o nosso de quase perfeito. Em vez de fazer na máquina, a gente fazia ele na água fervendo mesmo. Mas a água tinha que estar numa temperatura certinha para poder
criar ali aquela. Deixar Sim, na mesma textura a gema e a mesma densidade a gema e a clara. sim. Mas na técnica, né? Na Então, o ovo, técnica. na técnica. E o ovo tinha que vir muito, muito tranquilo, digamos assim. E de vez em quando o ovo chegava sacudido, e aí para fazer aquilo ali no, na técnica é uma loucura, né? Aí a gente reclamava do seu Kiko. Pô, seu Kiko, não sei o quê. Aí um dia eu falei, vamos visitar o seu Kiko. Era tanto buraco, curva, para chegar na casa do seu Kiko e voltar, que não tinha como o ovo, coitado, chegar sem ser todo remexido. Então Sacudido. a gente brigava com ele sem entender. A gente passou a entender, aí a gente teve mais tolerância, teve mais compreensão, né? E assim com a Fátima, com os outros fornecedores que Fátima, a gente tem fantástica uma Fátima. que a gente tem uma coisa próxima, né? Ela liga, ela fala, chefe, pelo chefe eu já sei o que que é. Eu falo, o que que você está precisando? Me fala. Assim, a gente tem uma coisa, uma ligação, é igual o chefe com o subchefe, né? Eu falo isso, quando Parceria pura. eu olho, você já tem que saber, né? Que eu estou pensando? Tem hora que a mente até falha, aí você fica olhando, aí seu subchefe já sabe que é isso, que é aquilo, blá, blá, blá. É igual um instrumentador, né? Não é? Sim, É é só do olhar você conexão, já manda a mensagem. Conexão. é É conexão. conexão. Então, eu sempre falo isso, né? Meu mise en place não começa na cozinha, começa no quintal do meu produtor. E isso ficou muito mais forte agora. Sensacional. Lá no auge da pandemia, que foi quando a gente logo conversou aqui, que estava todo mundo zonzo, quando a Fátima foi fazer a primeira entrega, foi muito emocionante. A gente ficou muito emocionado, porque ninguém estava saindo, ninguém estava pedindo nada, ninguém estava todo mundo zonzo. E eu falei, Fátima, traz. Plínio, nosso pescador, ah, não, tá tudo muito difícil. A gente falava, Plínio, vai lá, traz peixe, vai, traz que a gente vai vender. E aí, assim, a gente foi com um, com o outro, com o Léo. Maravilhoso. Isso vai te dando também uma alegria, né? Uma alegria de estar, do que você está transformando, vem com a história, vem com também a subsistência dessas pessoas, né? A dignidade delas, né? Maravilhoso. Isso é o que faz sentido, isso é o que faz a gastronomia fazer sentido. Senão, realmente, Maravilhoso. é linha de Exato. produção, é cozinha industrial que tem seu É linha valor, de produção, que, claro. que tem seu valor, mas é uma coisa muito diferente do que muitos de nós se propõem. Eu, Claro. particularmente, me proponho a me jogar. Hoje em dia, eu estou me jogando dentro da quentinha, tá tudo legal, estou adorando minhas Sensacional. quentinhas, estou muito feliz com elas. Acho até que o design das quentinhas, do prato, melhorou demais. A gente no início ficou perdido ali, mas hoje em dia eu tiro foto da quentinha mesmo. Nas plataformas digitais da gente tem foto com a quentinha mesmo, porque é aquilo que a gente está servindo. A gente não está servindo Perfeito. aquele prato lindo que você recebia no restaurante, está recebendo. Sim. Você vai receber uma quentinha linda, biodegradável, toda preocupada com de onde veio, como foi plantado, como foi tratado, e tendo todo cuidado para chegar na sua casa. É claro que, às vezes, a coisa não vai chegar exatamente como se estivesse no restaurante, mas o carinho, o cuidado, a técnica foram usados ali para o melhor. Eu agora, né, depois de é porque no começo até a cabeça do cliente, do consumidor, estava confusa. Ele Tava? não tinha caído a ficha. Eu acho que a Não. partir de um certo momento, eu acho que já caiu a ficha de que ele não vai receber um prato do restaurante. Não, Né? melhorou demais, melhorou demais. Você sabe que existe ali um limitador de várias formas, vários limitadores que não vão fazer com que seja o mesmo prato. E às Eu acho vezes que. é uma coisinha boba que você não se dá conta, sabe? Por exemplo, a gente não, desculpa ter te interrompido, a gente já Imagina, pelo volta. amor de Deus. A gente não estava servindo Gugger, porque eu mesmo pensava, pô,
Não, no restaurante a gente assa na hora, que é para ficar do jeito que a gente Sim. acredita. Falei, mesmo que eu asse na hora, vai botar ali na embalagem, vai Vai suar. abafar, vai Bom, suar. não demorou para as pessoas começarem a dizer essa frase, "Ah, não está do jeito que eu como no Sud." Foi simples, uma etiquetinha. O gerdo Sud, aqueça por 3 minutos no forninho, pronto. Pronto, resolvido. É Então, às isso. vezes, é a gente não pensa também em se adiantar para já explicar para o Exatamente. cliente que, por mais que a gente queira, vai ter uma mudança ali, mas que essa mudança você pode reverter. Na hora que o pessoal do salão, que é o serviço hoje, né, que é o atendimento, falou comigo, eu falei, gente, aconteceu comigo. Eu levei o Gé, de vez em quando eu Ah, peço também, sem dizer que sou eu, para fazer isso é teste, ótimo. né? Perfeito. E eu falei, eu olhei o Gugé e falei, não, esse Gugé tem que dar uma esquentadinha. Esquentei 3 minutos no Perfeito. forninho que todo mundo tem em cima da sua pia e ficou incrível. Pronto. É maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Essas correções, né, que vão acontecer. É tudo muito novo, então você não sabe se precisa de correção. No momento que começa a chegar algumas críticas, você vai lá e corrige Claro, e resolve. claro. Esse negócio do pequeno, eu tô assim, já voou, né, o tempo, né? A gente sabe que falta Já três vamos deixar minutos, marcada a próxima. já fica marcada a próxima, com toda certeza. Eu queria meio que, antes de terminar, falar, eu acho que desse capítulo todo, o que você acaba com a baluarte dessa história toda de pequeno produtor no Rio de Janeiro, né? Você tem muita gente no Brasil que faz isso com primor, tem a Paola faz isso também de uma forma sensacional, e você faz muito bem isso aqui. E o que está me parecendo muito claro, e isso também eu tive falando aqui com o Lúcio Vieira na semana passada, e a gente comentou ele falando o seguinte: é muito difícil você negociar com grandes empresas, né? Empresas gigantescas, multinacionais, essa gente toda que até então você estava usando por uma questão prática, uma questão de comodidade, tudo. Só que agora, quando a gente começa a entender isso tudo, né? Essa proximidade com a Fátima, com o pessoal do peixe, com o pessoal. Quando você começa a olhar olho no olho com esse pessoal, que você fala com o dono, como fica mais fácil negociar também, né? Então, assim, isso eu acho que é muito interessante também, porque é preciso negociar nesse momento, né? E quanto os pequenos produtores estão abertos a negociar, porque todo mundo vai precisar ganhar um pouquinho, né? Eu acho isso muito legal, né? É um pouco Não, por aí, né? é bacana. Eu acho que se você fizer com respeito e você tiver essa conexão com esse pequeno Isso, não, produtor, ele nunca vai encarar como. Eu sempre começo assim, ó, tá ruim para todo mundo, a gente quer comprar mais. Então vamos isso, tentar chegar aqui numa maravilhoso. coisinha que não seja ruim para você. E às vezes até quando me falam assim, o que que é bom para você? Eu falo, não, me diz o que que é Roberta, bom para você. estão avisando que falta 15 segundos, 10 segundos. Beijo. Então eu não dei nem tempo de te agradecer. Tá? Mas a Estamos gente em casa. volta. Tá bom, Obrigado a querido? todo mundo. Obrigada, Obrigado, adorei. Roberta. Obrigado Obrigada. mesmo.